Prezados amigos e amigas, boa noite para nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz, que todos possamos nos conectar aqui com a presença amiga da espiritualidade, que certamente há de nos amparar com as inspirações, com as reflexões, que nos possam auxiliar na jornada, nas lutas de cada um de nós. É uma alegria para mim, para Flávio e para o Timóteo podermos estar de volta à cidade de Olímpia depois de alguns anos, pela primeira vez aqui nesta casa, revendo corações amigos, ampliando o círculo das amizades e nos alimentando, todos desse pão divino da fraternidade. E coube-nos então, na sequência de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição que foi lida, que consta do capítulo 4 da obra, mais especificamente no item 25 e também um item 26 que seria a nota de Allan Kardec. E a partir dessa mensagem então e do subtítulo que Kardec vai trazer a esse tópico dentro do capítulo, que trata sobre a reencarnação, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é sobre esse título, tópico, sobre o qual nós vamos conversar, claro, à luz do Espiritismo. Então vamos meditar de maneira mais acurada sobre o que está sendo dito aqui. Necessidade da encarnação. E essa é uma conceituação importante, porque na doutrina espírita, talvez uma das palavras mais presentes em nosso vocabulário, em nossas falas, em nossos estudos, é uma palavrinha bem próxima desta, mas diferente, que é a palavra reencarnação. Então atentemos, não está escrito aqui necessidade da reencarnação, está escrito aqui necessidade da encarnação. Embora ligados, são tópicos diferentes, complementares. Poderíamos dizer, à luz daquilo que aprendemos com os espíritos, que a reencarnação, de alguma maneira, ela estará englobada dentro da encarnação, porque ela não é senão a continuidade das encarnações, por um determinado período que não podemos definir ao certo quanto será esse período. Mas é importante essa distinção para entendermos o que de fato Kardec e os Espíritos querem abordar aqui conosco. Até porque, se voltamos ao Livro dos Espíritos, a obra fundamental de nossa doutrina, veremos que temos duas encarnações, também aparentemente similares, mas que tratam destes conceitos distintos. Por exemplo, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta de Kardec: qual o objetivo da encarnação? Portanto, algo muito próximo, algo que se conecta intimamente com esse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, necessidade da encarnação. Mas se a gente avança algumas questões no Livro dos Espíritos, nós vamos chegar à questão 171, em que Kardec então perguntará em que se fundamenta ou em que se funda o dogma ou a verdade da reencarnação. Claro que as duas coisas estão ligadas, mas são distintas. Em respondendo sobre a reencarnação, os Espíritos dirão que essa verdade fundamental da vida, ela se baseia na revelação e na justiça de Deus. Então a reencarnação, ela tem a ver sobretudo com a justiça de Deus, que dá aos seus filhos novas oportunidades de aprendizado e retificação, tantas quantas se fizerem necessárias. Mas voltando à questão 132, qual o objetivo da encarnação? E aí que os Espíritos responderão: Deus lhes impõe. É um dos momentos na obra base em que nós vemos um verbo assim forte. Não é tão comum, mas ali está: Deus vos impõe a encarnação a fim de que possais progredir. Aperfeiçoamento, o objetivo fundamental da encarnação.
Para uns, acrescentam eles, é expiação. Para outros, missão. Mas é preciso vivais as vicissitudes que a vida material vos propõe para que possais realmente avançar, progredir. E eles ainda acrescentam mais um aspecto nessa resposta. Por meio da encarnação, o Criador possibilita que cada espírito, cada filho seu, esteja habilitado a cumprir a parte que lhe toca na obra divina, na obra da criação. Então são duas questões muito importantes para nós, mas que já nos ajudam a ver como esses temas, embora ligados, eles têm a sua complementaridade, eles tratam de aspectos diferentes da vida, do funcionamento da vida. Quando se pergunta sobre encarnação, quando se fala sobre necessidade da encarnação, poderíamos traduzir isso de outra maneira, talvez mais direta para nós, nos seguintes termos: por que o espírito precisa vir à matéria? Não somos espíritos? Não somos seres espirituais? Não é a vida espiritual aquela que preexiste e sobrevive a tudo? Se lá fomos criados, se somos seres espirituais, por que temos de vir à matéria? Essa é a pergunta, em outras palavras. Ao passo que, quando tratamos da reencarnação, a pergunta seria algo como: tá bom, já entendemos que precisamos vir à matéria, mas por que precisamos vir muitas vezes? Por que não basta uma vez, como algumas doutrinas cristãs estabeleceram, né? Há encarnação, mas uma só. Aliás, é a visão preponderante em termos teológicos. Há encarnação. O ser é espiritual, ele vem à matéria, mas uma vez só. A doutrina espírita, em trazendo esse conceito-chave da reencarnação, ela expande o olhar e a própria conceituação da vida. Não só é necessário que o espírito venha à matéria, como é necessário que venha muitas vezes. Quantas? Não dá para definir com exatidão. Por quanto tempo? Não dá para definir com exatidão. Porque aí entram outros conceitos-chave que a doutrina espírita nos trará. Por exemplo, livre-arbítrio. Vai depender do uso do livre-arbítrio do espírito, quanto tempo ele permanecerá precisando da experiência material. Porque nós sabemos também com o espiritismo que a encarnação, ela só existe durante um período da evolução do espírito. Finda uma certa etapa, alcançado um certo patamar, o espírito não precisa mais encarnar. A não ser para uma missão muito específica, ou para missões muito específicas. Poderemos citar um exemplo aqui clássico para nós: o Cristo. Dada a condição a que ele já se alçou, condição de espírito puro, não precisa mais vir à matéria. No entanto, veio, encarnou, como diz Pedro no seu registro no Novo Testamento, tabernaculou entre nós. Melhor, João diz isso. Pedro também se serve desse verbo, ou dessa palavra, tabernáculo, para se referir à vida material. Mas quem disse isso foi João, no prólogo do seu evangelho. Tabernaculou entre nós. Mas era uma outra condição, né? Era uma encarnação já com caráter bem específico, já não era mais necessidade desse espírito. Então é outro aspecto que nós aprendemos com a doutrina espírita. Seguindo nessas questões, né, que tratam da encarnação, da reencarnação, da jornada do espírito, a gente pode chegar ali à questão 170, que antecede aquela sobre a reencarnação, em que Kardec pergunta assim: o que se torna o espírito após a sua última encarnação? E é uma resposta bem curta, de O Livro dos Espíritos: torna-se espírito puro, bem-aventurado. Então veja como, por meio dessas pecinhas, nós vamos montando o quadro que o Espiritismo nos apresenta da vida, da evolução. Há encarnação,
há reencarnação, só que a encarnação ou as reencarnações vigoram por um determinado período, claro, multissecular da trajetória do espírito, mas que existe um fim para esse processo. A partir daí a evolução segue, porque é infinita, mas em outros termos, de outros modos. Um espírito como Cristo, por exemplo, mesmo sendo espírito puro, segue evoluindo. Porque, afinal de contas, todos nós somos criaturas e Deus é o Criador. Nós podemos adquirir e desenvolver habilidades, faculdades que são perfectíveis, que podem sempre se aperfeiçoar, mas que nunca serão absolutas. Virtudes ou qualidades absolutas só no Criador. Portanto, perfeição infinita só em Deus. Nós temos um ponto de partida, temos o ponto em que nos encontramos e isso é limitado. Entre nós e o infinito, há ainda um trecho infinitamente maior a percorrer. Então a evolução segue, ela é infinita. Como diria nosso querido Chico, em conversa com Herculano Pires, registro esse que está no livro Na Era do Espírito, é o último capítulo dessa obra. Eles falavam ali sobre Deus, sobre Jesus, né? E Chico conta que certa feita ele perguntou para Emmanuel a respeito de Deus, a respeito do Cristo, queria entender melhor, né, a natureza divina, a grandeza do Mestre. E é então que o Emmanuel diz a ele que se contentasse com o que ele podia abarcar até ali. Chico, olha, um conselho de amigo. Acomoda-te aí, não no sentido de estagnação, mas resigna-te por hora com o que você pode abarcar do Cristo e de Deus. Porque para abarcar algo maior, mais profundo, só com o tempo, só com a evolução. Mas o Chico dá uma insistida, e é então que Emmanuel o convida a uma experiência que o marcaria profundamente, né? O Emmanuel o leva para um desdobramento espiritual, e o Chico descreve então que logo vê a Terra se tornando pequena, vai se afastando, numa velocidade impressionante. Daqui a pouco ele começa a ver o sistema solar. E segue naquele turbilhão, naquela viagem, vai subindo, daqui a pouco ele consegue ver não só o sistema solar, mas já começa a divisar a nossa galáxia. Outras partes, né? Outros rincões da nossa galáxia. E ele segue subindo nessa espiral até um ponto em que ele não mais suportou. E então ele clamou a Emmanuel, dizendo que não conseguia mais, que estava morrendo de vontade para voltar para sua casinha, pegar um cafezinho e colocar o seu chinelo. Por quê? Não cabe. E ele então registra isso. Para além de tudo isso, o pouco que eu pude ver da criação, que já me deixou perplexo, estupefato, para além de tudo isso, está o Criador, na sua grandeza infinita. Nesse capítulo, portanto, em falando do Cristo, é que ele diz também, olha, com todo o respeito que temos a nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso reconheçamos que se Ele é um Cristo, um governador do nosso planeta, existirá um governador do sistema solar. Como existirá um governador, um Cristo, talvez de nossa galáxia, ou da parte da galáxia que nós habitamos. Aí a gente pode pensar na escala disso, né? Até onde isso vai? Não dá para descrever. É infinita a evolução. Então, o que temos pela frente é infinitude. Mas estamos nós agora, espíritos ainda muito materializados, nesta fase em que a encarnação é uma necessidade. E, por conseguinte, a reencarnação. Já que toda evolução não pode se dar numa só encarnação, tão breve. Imagina só, 80, 90, 100 anos, gente. Para desbravar todas as ciências, todos os conhecimentos, porque essa é a definição de espírito puro. Aquele que progride em todas as ciências, em todos os conhecimentos. O Cristo
essa figura para nós tão central, não é só um mestre da nossa vivência moral, um orientador moral. Cristo é um cientista, ele conhece tudo de biologia, de física, de química, aliás, esteve na coordenação da preparação deste planeta. Então essa é a evolução que nos espera, ela tem, portanto, de ser infinita. E uma encarnação não é nada em termos de aquisições. Cada assunto sobre o qual nos debruçamos, cada tema que nos propomos a estudar, à medida que passa o tempo, à medida que nos aprofundamos, descobrimos naquele tema mesmo 10 outras ramificações sobre as quais somos absolutamente ignorantes. Não sei se já pensaram nisso, já notaram isso. O que a gente vai descobrindo à medida que estuda de fato, com espírito de humildade? O que a gente vai descobrindo? Na verdade, vamos descobrindo cada vez mais, não o tamanho do nosso conhecimento, mas a dimensão da nossa ignorância. É a conclusão a que Sócrates chegou, o pai da filosofia ocidental. A conclusão a que ele chegou é, olha, eu tenho percebido, estou colocando aqui com as minhas palavras, né, que em verdade, sábio mesmo é aquele que reconhece a sua ignorância, o tamanho dela. Porque quanto mais você conhece, mais você entra em contato com aquilo que desconhece. Eu lembro de uma metáfora muito interessante que vi certa feita compartilhada por um físico. Ele dizia assim: pensemos numa ilha, o nosso conhecimento como uma ilha. Então, quanto maior a ilha, maior o nosso conhecimento. Mas quanto maior a ilha também, maior o perímetro de contato dela com o oceano do desconhecido. Você tem uma ilhazinha pequenininha, o conhecimento é pequeno, mas também o perímetro de contato dela com o oceano, que representa o desconhecido, é pequeno. Agora, à medida que a ilha cresce, cresce o conhecimento, mas cresce também a área ou o perímetro de contato que ela tem com o desconhecido, essa mente. Por isso, sabedoria real é senso de ignorância, o quanto ainda ignoramos. Por isso, se encarnamos, reencarnamos, com esse fito de aperfeiçoamento e atendendo também aquilo que está lá na questão 171. A reencarnação se fundamenta na justiça de Deus, que é sempre também misericordiosa. Lei de justiça, amor e caridade, ou lei de justiça, misericórdia e caridade, poderíamos pôr tranquilamente. Pois bem, então, nós estamos nessa fase da necessidade da encarnação. Para nós, ela ainda é uma necessidade. Só que, se atentarmos na consideração que aqui é colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto na pergunta que Kardec faz, quanto na resposta de São Luís, há aqui um elemento que parece destoar um pouco assim, né? Que gera uma indagação, porque Kardec diz assim, a encarnação ela é uma punição, e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. Por que essa associação da encarnação com a punição? Talvez para nós espíritas não exista essa associação, porque em crescendo sob essas orientações, isso nos parece natural, né? A encarnação como parte do programa de evolução do espírito. Mas é importante destacar que existiram doutrinas, e ainda existem certas visões, dentro das quais a passagem pela matéria será visto como algo ruim, como um plano B na criação, para os espíritos rebeldes. Um exemplo que poderíamos citar de uma doutrina que teve uma grande influência em um determinado contexto da humanidade, que surgiu ali no primeiro, no segundo século da era cristã, e que teve até influência no cristianismo naquele momento, é a doutrina gnóstica, chamada gnosticismo. E o gnosticismo, os seus adeptos acreditavam que a matéria, ela era uma emanação imperfeita de um ser que visava escravizar as almas. Portanto, passar pela matéria, ou a matéria em si, era vista negativamente.
outras doutrinas espiritualistas ao longo dos séculos mantiveram uma visão similar, como se só passassem pela matéria os espíritos rebeldes ou impenitentes. Então é buscando retificar essa visão que Kardec faz essa pergunta e que os espíritos trarão a resposta, dizendo assim: olha, não, a matéria não é um castigo, a matéria em si não é algo ruim. Para nós, na visão espírita, na visão que o Espiritismo nos apresenta, a matéria é parte sine qua non da evolução. Todo espírito passa por ela. O que varia de caso a caso? Por quantas encarnações passará o espírito? Por quanto tempo ele necessitará da matéria? De modo que, se ele se apegar excessivamente a ela, aí sim, ela poderá se tornar uma prisão, um cativeiro, prolongando indefinidamente a sua evolução, sem que houvesse necessidade, porque aí entra na conta do livre-arbítrio de cada espírito. É o que São Luís descreve aqui ao final da sua resposta. Olha, o aluno rebelde, aquele que não aproveita a lição, ele vai recapitular N vezes aquela turma, N vezes aquela classe. E ele coloca a palavra castigo no sentido de consequência infeliz das suas escolhas equivocadas. Mas a matéria em si não é algo ruim. O que é o grande problema? O apego a ela. A identificação exclusiva com ela. Porque sabemos, nas primeiras encarnações, quando do desabrochar da razão do espírito, ele ainda não compreende muito bem a si mesmo, a vida, então se identifica com a matéria. É parte do processo. O problema é quando ele já tem meios de discernir que não é matéria e ainda assim escolhe a matéria em detrimento do espírito. Aí surgem os problemas. Porque aí já não é mais a fieira da ignorância apenas. Aí é a fieira do mal, do desvio moral. É o que está na questão 120 do Livro dos Espíritos. Para evoluírem, precisam passar todos os espíritos pela fieira do mal? Não. Pela do mal não, da ignorância sim. Enquanto ignorávamos a nossa realidade espiritual, era compreensível que tudo dessemos à matéria. A partir do momento que temos tanta clareza quanto a nossa realidade espiritual, seguir dando tudo à matéria se torna um problema. A matéria se torna uma prisão, um cativeiro. É esse o conceito que vamos encontrar, por exemplo, nas epístolas de Paulo, que foi confundido ou que foi aproximado dos gnósticos pela incompreensão da sua afirmação, quando ele falava assim da carne, né? A gente vai encontrar muitas vezes nas epístolas de Paulo ele falando da carne como algo ruim, e aí muita gente chegou a achar que Paulo tinha tido uma influência gnóstica, porque ele falava tão firmemente contra a carne. Mas o que é a carne dentro das epístolas de Paulo? Que conceito está ali? Não é a matéria em si, mas o apego excessivo a ela, em que a gente prolonga muito mais do que seria preciso as nossas necessidades de encarnação. Porque vamos aprendendo também com a doutrina espírita que, à medida que o espírito progride, vão se espaçando as suas encarnações. Na nossa faixa atual, encarnamos, sei lá, vamos colocar uma média aqui, a cada 100 anos do lado de lá, voltamos para cá, passamos 80, 90 anos, passamos mais, não é uma média, não dá para cravar isso, mas uma média. Agora, espíritos mais elevados encarnam a cada 400 anos, a cada 700 anos. Vejamos o caso de Asclépios, do livro Obreiros da Vida Eterna. Vai se espaçando até o dia em que não precisa mais. Se vem a título de missão muito específico, como no caso de um espírito puro, Jesus e a sua encarnação. Então o problema aí está, né? Ou a questão fundamental aí está, a necessidade da encarnação ainda vigora para nós. É a encarnação uma necessidade, mas o cuidado que deveremos ter para que ela não se estenda além da necessidade. Para que, por escolhas infelizes, não façamos da nossa experiência na matéria um cativeiro, postergando a nossa evolução e a felicidade que decorre disso. Quanto mais desmaterializado estiver o espírito, mais feliz ele será. Quanto menos influência sofrer da matéria, menos suscetível estará às paixões que o infelicitam, que o escravizam.
Por isso, são-nos abertos esses horizontes de entendimento espiritual da vida para que saibamos nos portar adequadamente diante da matéria, reconhecendo nela um instrumento valioso, um recurso divino. Deus criou a matéria para cumprir uma função na criação, todo espírito passa por ela, não são só os culpados, como outras doutrinas quiseram propor, mas é preciso saber lidar adequadamente com ela. Pede-se-nos consciência espiritual, no uso adequado do instrumento, porque senão a gente pode ficar andando em círculos. Há um símbolo muito bonito nas Escrituras que trata em síntese disso. Se a gente voltar ao livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, nós temos aquela conhecida jornada do povo deixando o Egito, indo em direção à terra da promissão. Aquela jornada feita por aquele povo há tanto tempo, ela na verdade, ela prefigura, ela ilustra a jornada da humanidade terrestre. Como diz o próprio Emmanuel no livro Consolador, como diz Estevão no livro Paulo Estevão, a história ali do povo de Israel é a história da humanidade inteira, simbolicamente falando. E deixar o Egito em busca da terra da promissão não é senão uma figura, uma imagem da jornada evolutiva da humanidade terrestre, em que o Egito não será agora um local físico, mas um estado de espírito. Da mesma forma, a terra prometida não será um local geográfico, mas um estado de espírito. E como é que a gente entende isso, né? Nas nuances, nos detalhes. A palavra usada para se referir ao Egito, no hebraico, é Mitzrayim, que significa, uma tradução mais literal, estreiteza, limitação. Então, olha que interessante, o que representa o Egito? O povo era cativo no Egito, escravo no Egito. E Egito é estreiteza, limitação. O que isso representa? Senão a humanidade cativa da matéria, presa aos estreitos limites de uma vida material. E o que é a terra prometida? Que se torna o espírito depois da sua última encarnação, espírito bem-aventurado. Na terra prometida, existem lá as bem-aventuranças. É um estado de espírito que alcançaremos todos nós um dia. Espíritos puros. Mas para isso é preciso empreender a jornada. E o povo caminhava pelo deserto, montando o tabernáculo, desmontava, montava a tenda, desmontava. Aí vem João no seu evangelho e diz assim, que o Cristo tabernaculou entre nós. Olha o símbolo do tabernáculo associado ao corpo. Então o povo em jornada, montando o tabernáculo tantas vezes, é o símbolo do Espírito em jornada, encarnando tantas vezes. Mas o que acontece na jornada? Chega uma hora que o povo vê a terra prometida, mas temeroso das lutas envolvidas para entrar nessa terra, não avança, se rebela, desiste de seguir adiante. E aí o que acontece? Como consequência, entre aspas, tá? Entre aspas, como castigo de Deus, na simbologia do Antigo Testamento, ficam andando em círculos por 40 anos. Olha o símbolo, gente. Não é senão o que acontece com a humanidade, que, já sabendo o que fazer para se libertar, para chegar à terra da promissão, já conhecendo o Evangelho, já conhecendo a sua destinação espiritual, insiste em ficar andando em círculos na matéria? Não é isso o que tem ocorrido conosco? É a encarnação uma necessidade, mas nós exageramos essa necessidade, estendemos ela além da cota. Ficamos andando em círculos, quando já sabemos o que fazer para nos direcionar de fato à libertação, à terra prometida, que é libertação da matéria, da estreiteza do Egito, da jornada no deserto. Então, um símbolo muito bonito que ilustra aquilo que mais tarde o Espiritismo nos explicaria com clareza, sem metáforas, sem alegorias, de maneira direta, mas já estava lá a simbologia. A jornada de libertação espiritual dos seres. Aprendendo a usar da matéria, mas para avançar, não para ficar
andando em círculos. Matéria que, a nosso ver agora, o segundo entendimento que o Espiritismo nos traz, cumpre sim um papel na vida. Não é um plano B, é o plano A. Nós aqui complicamos o aproveitamento desse plano A de Deus para todos nós. Porque, vamos pensar aqui, quais algumas das funções da matéria na trajetória do Espírito? Voltando àquela questão primordial, né? Como nós colocamos, em outras palavras, a necessidade da encarnação. Por que o Espírito precisa se vincular à matéria se ele é um ser espiritual? Vamos tentar entender de que maneira a matéria predispõe ao progresso, atua para o progresso. Porque é importante entendermos isso. Tudo que Deus fez é perfeito. Deus é a inteligência suprema. Então, a maneira pela qual o universo funciona é perfeita. Se nós achamos ruim e queremos reclamar com ele, o problema não está na obra, está ainda em nós e no nosso entendimento imperfeito. Né? Porque às vezes a gente ousa, no ápice da nossa vaidade, da nossa ilusão, a gente ousa questionar a Deus. Né? Mas por que você fez as coisas dessa forma e não daquela outra? Quando, se a gente se debruçasse um pouquinho mais sobre o funcionamento da vida, veríamos a perfeição de tudo. Mas olha que genial, né? Somos seres espirituais, mas Deus estabeleceu as coisas de modo que o ser espiritual se vincula a um corpo material. O ser espiritual não morre, mas o corpo morre. E em vinculando os dois, Deus nos deu um primeiro trabalho fundamental. Você tem que cuidar do seu corpo. Porque lá no início, a gente não consegue ainda ver com clareza que somos espíritos. Achamos que somos o corpo. Então, temos que zelar por esse corpo, tem um instinto de conservação. E isso faz o que com o espírito? O induz a exercitar a sua inteligência para vencer desafios, para se alimentar, para se proteger das intempéries. Então, voltemos 40 mil anos na história da humanidade. Nas primeiras tribos lá se organizando, né? Aquela razão ainda muito incipiente, uma moralidade ainda muito embrutecida. A que se resumia a vida ali, basicamente? Instinto de conservação. Só que a partir disso, buscando cuidar do corpo material, olha o quanto de inteligência a gente foi desenvolvendo. Desenvolvendo instrumentos, agricultura, domesticando animais, criando sociedades, estabelecendo as primeiras formas de comunicação, de registro da comunicação. Tudo isso atendendo às demandas desse corpo material que Deus deu-nos para cuidar. Então, olha que genial a abordagem de Deus para estimular a evolução. Vamos dar um corpo material para ele, que perece, e no esforço de cuidar dele, ele vai sentir-se estimulado dia a dia a exercitar suas capacidades, sua inteligência, num primeiro plano, para depois chegar ao desenvolvimento moral. Então é fantástica a maneira pela qual Deus estabelece para o espírito esse aguilhão. Que imagina só, no mundo espiritual, imortal, nada pode matar. Qual que seria o estímulo dele para fazer alguma coisa? Qual que seria o nosso estímulo para fazer alguma coisa? Mas aqui a gente tem instinto de conservação, tem fome, tem um anseio de reprodução, tem, né, que proteger o corpo, tem enfermidade. Então, se a gente pudesse, vamos definir aqui alguns eixos, né, de funcionamento ou de função da matéria na vida, para entendermos a necessidade da encarnação. O primeiro deles é: matéria é aguilhão. É um aguilhão que estimula-nos constantemente a desenvolver inteligência, recursos, habilidades. Limitando-nos, ela convida-nos a expandir. Limitando-nos fisicamente, espacialmente, ela convida-nos a crescer para dentro, desenvolvendo inteligência, desenvolvendo forças, instrumentos que nos permitam agir para além dos limites do corpo. Por isso nós desenvolvemos instrumentos, telescópios, desenvolvemos a ciência, desenvolvemos maquinaria, tudo em decorrência das limitações do nosso corpo físico, que nos levaram a usar a inteligência para expandir-nos para além dele. Então é genial.
é obra divina. Então, primeiro aspecto da matéria, aguilhão. Segundo aspecto da matéria, dosador. Há uma mensagem do espírito Perqueron, na Revista Espírita de fevereiro de 1864, em que ele fala exatamente sobre isso, necessidade da encarnação. Ele vai dizer assim, que a matéria funciona para nós como um dosador, porque ela nos dá uma apreensão limitada da vida, conforme o grau que nós já alcançamos. Então, um exemplo, aqui agora mesmo, estão ocorrendo neste recinto muito mais coisas do que os nossos olhos nos permitem ver. Mesmo quem é médio de evidência, para além dessa faculdade, estão ocorrendo muito mais coisas do que nós imaginamos. Mas não é interessante que por hora nós acessemos isso, porque isso nos desviaria o foco. Talvez até nos perturbaria se nós acessássemos toda a criação de uma vez. Então o que a matéria faz? Ela limita a nossa percepção da vida. Para dizer assim, foca nisso agora. Depois que você progredir um pouquinho mais, se amplia um pouquinho mais a sua visão. Até porque, como sabemos, em mundos mais elevados, o próprio perispírito é menos material. E sendo menos material, maiores são as suas percepções. A gente abarca coisas que aqui nem imaginamos. Lembrando que há matéria do lado de lá também, né? Perispírito é matéria. Não conforme essa matéria aqui que tocamos, mas é ainda uma forma de matéria. Essa matéria do lado de lá também está a serviço do progresso. O perispírito é matéria quintessenciada, em outras faixas, digamos assim, mas é matéria. E à medida que o espírito evolui, ele vai sendo uma matéria cada vez mais sutil, dando ao espírito cada vez mais percepção. Então a matéria é também um dosador. Ela ajuda-nos a focar no que nos concerne no atual estágio em que estamos. E à medida que progredimos, ela vai abrindo, digamos, os seus véus, né? Ela vai dando-nos mais alcance. Outro eixo da função da matéria na nossa vida, na relação com o espírito. Outra coisa que poderíamos pensar, a matéria é véu. Tem a ver com o dosador também. Imagina só, gente, se a gente não mudasse de forma, se a gente não mudasse de nome, se a gente não mudasse de contexto, de país, se fosse todo mundo convivendo da mesma forma, no mesmo lugar, sem mudar o nome, sem esquecer o passado, imagina como seria difícil retificar certas posturas e reajustar certas relações. Então, uma das maiores bênçãos que nos ensinam os espíritos, a matéria cumpre em nossa evolução: esquecimento temporário. A matéria lança um véu proposital sobre o que fizemos, sobre o que fomos, sobre aqueles a quem prejudicamos, para que possamos recomeçar. Ela não zera nada, ela apenas oculta momentaneamente, para que a gente tenha a bênção de recomeçar. Imagina só, se a gente soubesse quem está conosco, às vezes, no âmbito do lar. Os que prejudicamos ou os que nos prejudicaram, quão difícil não seria a restituição de laços, o reajuste de laços. Imagina só, se não tivesse um véu a ocultar, que no passado fomos uma criatura muito importante e poderosa no mundo. Já é difícil lidar com a tendência, que está aqui, né? Mesmo não lembrando que, sei lá, fulano foi um príncipe, foi um imperador, mesmo não lembrando, ele tem a tendência. E já é difícil vencer a vaidade, o orgulho que nasce disso. Imagina se ele lembrasse com clareza: não, fui fulano de tal. Aí seria imensamente difícil renovar-se. Então ela lança um véu para que, desconectando-nos momentaneamente do pretérito, a gente se sinta mais impelido, mais predisposto à renovação, para que não sejamos esmagados pelo nosso pretérito, tanto dos equívocos que cometemos, como dos que foram cometidos conosco. Então, matéria é também véu. Além de ser aguilhão, além de ser dosador, além de ser véu, matéria é filtro. Porque aprendemos também com a doutrina espírita, com os benfeitores espirituais, especialmente com André Luiz, por exemplo, na sua obra tão rica e instrutiva,
que a matéria muitas vezes será esse filtro que absorve muito dos nossos desajustes espirituais. Como um vaso mesmo, que nos ajuda a nos depurar, que acolhe em si, com as consequências associadas, os desajustes morais que nós criamos, que nós efetuamos no pretérito, e que se traduzirão, por exemplo, em futuras encarnações, numa questão congênita, numa enfermidade, que, ao invés de ser um mal do qual eu me reclamo, é um bem que me ajuda a me retificar, de desequilíbrios profundos. Então a matéria é também um filtro que está a serviço da cura do espírito. Ele transmite para a matéria muitos dos seus desajustes e nisso ele vai conseguindo se curar, se desvincular desses desequilíbrios por ele mesmo perpetrados. Então, quantos casos nós vamos poder estudar na literatura de André Luiz? Quem vê de fora, quem não considera as realidades do espírito, verá, né, ou pensará consigo: nossa, mas que tristeza, que lástima essa condição, quando em verdade é a bênção divina que dá a ele, mesmo com caminhos equivocados do pretérito, a oportunidade de recomeçar. Um exemplo para ilustrar, que sempre me marcou, eu tenho citado ele com muita frequência em nossas reflexões. Um grande amigo, médium, já desencarnado, ativo trabalhador da doutrina espírita lá nas Minas Gerais, certa feita ele me contava um caso. Ele foi chamado pelo Dr. Bezerra de Menezes, né, o espírito, a prestar auxílio a um casal que estava para ter o seu primeiro filho. Só que, em decorrência dos exames feitos no pré-natal, eles haviam constatado um problema grave, congênito no coração, que inviabilizaria a vida daquele bebê. Ele não viveria por muito tempo. Então você imagina o peso da notícia, era o primeiro filho, o casal era espírita e procurou auxílio, né? O Dr. Bezerra enviou esse amigo até eles para orientá-los e explicar o caso. E aqui tratamos desse caso em particular. Poderão existir outros similares? Sim, mas poderão existir situações similares, mas cuja causa é diferente? Também. Mas para ilustrar, o Dr. Bezerra diz assim: olha, diga a eles que o caso é o seguinte: esse espírito, em encarnação anterior, cometeu suicídio atirando contra o próprio coração. Isso naturalmente gerou uma lesão psíquica, a se traduzir agora na má formação deste órgão vital. Então, o corpinho que aquele espírito recebia era o primeiro filtro que acolhia aqueles desajustes ao preço de não sobreviver, para ajudar aquele espírito a retificar a sua condição. E de fato, então, ele vai desencarnar, mas diga a eles que esse mesmo espírito retornará um pouco mais à frente por ela novamente. E assim se deu. O bebê desencarna, algum tempo depois, ela está grávida de novo, fazem o exame, os testes pré-natal, vê que existia alguma coisinha no coração agora, mas já não mais a ponto de inviabilizar a vida. Ele nasce, se torna um esportista, cresce e está aí, vivendo, labutando. Então imagina só, quem faz o recorte, vê a situação, não é um bebê que morre em tão tenra idade. Por quê? Para que falha na obra divina, né? Não deu a ele nem a chance de viver um pouco, quando na verdade o que está funcionando ali é a plena misericórdia divina que deu ao espírito que havia se suicidado, que havia destruído o corpo divino que lhe foi dado, deu a ele um outro, não só um outro, 2 outros, para ele poder retomar o seu caminho. Então matéria é filtro também, porque com o véu do esquecimento esse espírito poderá, esquecendo-se um pouco dos deslizes de outro tempo, voltar-se para o futuro, para o recomeço. Viverá provas, sim, expiações também, mas recomeçar. Então matéria também é filtro. E por último, veja só, aqui nos aventuramos a tentar descrever a função da matéria na criação divina. Já encontramos 4 pilares, vamos colocar uns 5, mão cheia. Não que tenhamos a pretensão de dizer que é tudo isso, que é apenas isso, melhor dizendo. Certamente existirão outras funções, mas uma mão cheia de funções nós já achamos. Porque o 5º elemento, a 5ª função da matéria é um nivelador. Quando, meus amigos, no mundo espiritual,
poderíamos nós cruzar com o espírito do porte de Jesus de Nazaré. Mas na matéria, muitos espíritos, a imensa maioria dos que estiveram no seu entorno, eram espíritos de uma evolução muito aquém da evolução do Mestre. No entanto, na matéria podem interagir no mesmo plano. Porque nós sabemos que no mundo espiritual as faixas são infinitas, as gradações. E que lá os espíritos operam na faixa que conseguem acessar. Os superiores podem descer em todas as que estão abaixo, mas os inferiores não conseguem subir facilmente às esferas mais elevadas. Então é mais difícil esse tipo de interação, mas na matéria não. Poderão se encontrar no plano da matéria espíritos mais elevados com os espíritos mais embrutecidos, para fins de educação e aprendizado. Na Terra, um Cristo pode conviver com um espírito primitivo. Na Terra, um Sócrates pode encontrar o mais ignorante dos espíritos, para que os espíritos deficitários em evolução pudessem ser material de trabalho para o espírito superior e para que o espírito superior pudesse ser referência de evolução para os espíritos inferiores. Só na matéria esse nivelamento é possível, em que se encontram no mesmo ambiente, no mesmo contexto, numa mesma cidade, no mesmo local, espíritos das mais diferentes gradações evolutivas, o que não é tão fácil no mundo espiritual, dadas as barreiras no mundo espiritual, em que as faixas e as vibrações têm um impacto muito mais expressivo. Aqui na matéria não, estamos nivelados, podemos por algum tempo conviver com espíritos às vezes muito à frente de nós, a benefício da nossa evolução. Então vemos que a matéria não é, conforme algumas doutrinas já nos disseram, um plano B, apenas para os espíritos impenitentes, para os trânsfugas da evolução. Não. Por esses 5 pilares que aqui buscamos trazer, já podemos ver com clareza a funcionalidade da matéria, o porquê o elemento espiritual, o espírito, a ela se une para progredir. A matéria enquanto laço que serve de instrumento para o espírito na sua imensa jornada de ascensão. Ela é necessária, ela é útil, mas não deve ser a Nossa Senhora, no sentido de aquela que nos domina, aquela que nos escraviza. Devemos servir ao Espírito, a Deus acima de tudo, porque então a nossa relação com a matéria estará harmonizada. Dela faremos um trampolim, uma escada de ascensão, cada corpo mais e mais progresso, até o dia em que deles não mais precisaremos, agradecendo por tudo aquilo que nos puderam ofertar em termos de aprendizados, em termos de engrandecimento da nossa alma. Necessidade da encarnação? Sim, mas não escravidão à matéria, não mais. Com as luzes do Espiritismo, com as luzes do Espírito, com o convite do Cristo, somos chamados a deixar o círculo vicioso em que temos estado, às vezes, sabe-se lá por quantas encarnações, para enfim avançarmos à terra da promissão que nos conclama a grandeza, a imensidão de nossos destinos, que não repousam nesta terra, não repousam neste corpo. Por ora somos cidadãos deste mundo, mas não é a terra senão um pálido ponto azul na infinitude da criação de Deus. Nossa cidadania de fato é celeste, é divina. Aqui somos peregrinos, tabernaculando por ora, mas em verdade seguiremos na jornada em busca da nossa sublime destinação. O Evangelho, o Espiritismo são a nossa carta de alforria, o nosso passaporte para esses outros planos, para essas outras dimensões da vida, que possamos com Cristo, com os Espíritos, investir naquilo que somos, servindo-nos ainda da matéria que se nos faz útil para encontrarmos a plena felicidade da vida do Espírito liberto, do Espírito em harmonia com as leis de Deus. A todos vocês, muita luz, muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.